Ficou muito clara, para ser bem sincero, no que ele pensou. Eu acho que ele se seduziu pela possibilidade de ser campeão com o Flamengo, que ele não via no Corinthians, e a partir do momento que o Flamengo chegou com essa possibilidade que o Corinthians não lhe oferecia, ele mudou de opinião. Isso está muito claro. Léo. Agora, tendo ficado muito claro... Salve nação, saudações rubro-negras. Vou trazer aqui para vocês a repercussão da imprensa falando da entrevista coletiva de Vitor Pereira. Como vocês podem ver, estou em casa, no estúdio, e agora a gente vai trazer vários vídeos diários aqui sobre o nosso Flamengo, tudo que a imprensa fala do Mengão. Eu vou trazer aqui para você, cara, ficar bem informado e saber quem fala mal, quem fala bem do Flamengo. Então eu quero te pedir, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo. Faça os seus comentários aí que eu costumo ler bastante comentários e dar aquele coraçãozinho aí para vocês, tá bom? As imagens aqui são da ESPN Brasil, vou deixar na descrição o link do canal ESPN como créditos, né? ESPN Grupo Disney. Vamos ver então o que a imprensa falou da apresentação da entrevista coletiva de Vitor Pereira. Simbora, vamos lá. Muito pouco tempo que o Flamengo já vai estrear no Campeonato Carioca. Vamos lá. Ele não citou o nome do Corinthians em momento algum. Não tocou, até onde falou do assunto Corinthians. O desafio é espetacular, é maravilhoso, é o maior clube do Brasil, com vários títulos como desafio para conquistar. Mas o discurso que serviu para o passado, ele serve para o clube agora. Então, no dia que ele não estiver no Flamengo mais, ou tiver que ser cobrado por alguma coisa, ele vai ter que jogar limpo. Ele tem que falar a real. E aí, não adianta dizer que ninguém entendeu, que não foi isso que falaram, que eu tô chateado, que não é nada de... Gente, tá aí, né? O que ele falou. Tseng, primeiro, né, a questão profissional do Flamengo... Aqui, não, a questão profissional do Flamengo fazer uma oferta para ele e aceitar, isso faz parte do processo. E aí eu acho tudo certo. Tá tudo certo, o Flamengo não fez nada de errado, o Flamengo viu um potencial nesse treinador, ele vai lá e foi atrás. E ele ficou seduzido pela proposta do Flamengo. Até aí, ok. Aí não tem problema nenhum. Eu só faço convite a esse rapaz que falou aí, que deu entrevista, né, o Vitor Pereira, para ele assistir as entrevistas que ele deu falando sobre as questões familiares. Só isso. Para ele entender o que ele falou. Ele rodou, gaguejou e não falou nada. Ele não teve coragem de responder as perguntas. Né? A pergunta sobre o Corinthians. Primeiro porque a pergunta foi feita pela TV Fla, né? Então já deu para ver que foi uma coisa bem orquestrada, porque as duas primeiras perguntas foram de órgãos ligados ao Flamengo e logo em seguida a resposta dele, o assessor de imprensa pegou e já falou e não vai falar mais nada. Me estranha, né, o Vitor Pereira, porque você lá na Arábia, você bateu de frente com o tradutor da Arábia, né, do time, acho que foi o time da Arábia, eu não sei em qual clube você estava, que ele falou, não, ninguém vai falar o que eu vou falar o que eu penso e tal, e você não teve coragem de responder a profissional que estava ali, que fez a pergunta para você, e a pergunta que era óbvia e que é uma pergunta um pouco mais clara, né, que ela não tem uma ligação com o Flamengo e não foi orquestrada, não foi planejada e nem organizada. Ela perguntou simplesmente porque ela estava fazendo o trabalho dela, e você não teve coragem. A verdade é essa, você não teve coragem, você ficou quieto e já tinha até tudo programado, porque o assessor falou e você não teve a mesma coragem que você teve em peitar o tradutor. Eu só sinto assim uma ponta, é lamentável, é vergonhoso, sabe por quê? Sim, porque assim, nem a palavra Corinthians ele falou. Esse mesmo Corinthians, Vitor Pereira, que te deu a oportunidade para você estar presente no Flamengo hoje. Porque se você não estivesse trabalhando no Corinthians, provavelmente você não seria contratado pelo Flamengo. Né? Esse mesmo Corinthians que abriu as portas para você e a mesma torcida que você não teve coragem de falar, né? Porque quando você fala assim, eu não devo nada à minha família. Não, você deve sim. Você deve sim às pessoas que te trataram bem, às pessoas que te propuseram uma série de coisas boas, te colocaram à disposição uma equipe para trazer a sua sogra, né, para dar as condições para você poder trabalhar. A verdade é que você não teve coragem, né, de falar até o nome do Corinthians. Então, só por você não ter a coragem de falar o nome do Corinthians, meu clube anterior, o teu clube anterior foi o Corinthians, tenha coragem, fala. Por você não ter coragem de falar isso, eu prefiro nem comentar.
Porque um homem e um sujeito que faz esse tipo e tem esse tipo de comportamento, não dá para você acreditar nele. Como você falou, o comportamento dele daqui para frente vai ser dessa forma. Quem vai acreditar no Vitor Pereira nesse sentido? Como profissional, ótimo, é bom treinador, mas quem vai acreditar no que ele vai falar? Né? Porque se ele não teve a coragem de falar uma palavra, uma simples palavra, né? um agradecimento, e assim, sinceramente, eu não acredito que o Duílio tenha falado, olha, vai lá, se pronuncia, porque você falou em eventos fora do clube. Ele deu entrevistas fora do clube dizendo exatamente a mesma coisa sobre a família. Ah, não, é minha sogra, não posso, vou ir, vou ficar, não vou ficar. Então, assim, é lamentável, porque de um lado, e aí eu tenho que fazer essa comparação, nós temos o Abel Braga com um comportamento exemplar, tem o jeito dele estourado ou não, mas é um comportamento exemplar. Errou, peço desculpas, é momento da calma. Abel Ferreira? Né? Abel Ferreira, isso, tá. O treinador do Palmeiras. Né? E a gente tem esse tipo de comportamento. Faz assim, ô Vitor, pega os teus vídeos, provavelmente, pega os teus vídeos que você falou sobre a família e fala. Esse teu contrato de 1 ano, você esqueceu o que você falou quando você se apresentou. Você falou que você fez o contrato de 1 ano porque lá fora, nos Emirados, na Arábia, não sei qual país, você fez contrato de 2 anos e 1 ano depois você não se sentia mais à vontade para trabalhar durante 2 anos e ficou com problemas para romper o contrato. Por isso que você fez o contrato de 1 ano com o Corinthians. Não seria normal, não quero mais trabalhar no Corinthians. Muito obrigado, eu tenho outras perspectivas e tenho também o problema da minha família. Mas isso é um problema meu que eu resolvo. O Corinthians não tem nada a ver. Eu agradeço ao Corinthians pela oportunidade, agradeço aos dirigentes e principalmente, Vitor, eu acho que você esqueceu. Você falou, não devo nada, só a minha família. Não, você deve sim a uma torcida que no momento mais crítico do Corinthians te apoiou, cobrou dos jogadores. Cobrou e muito dos jogadores, inclusive prometendo, olha, se não ganhar o jogo, no dia seguinte nós estaremos aqui, mas nós estamos com o treinador. Você não tem noção disso. Você não tem noção disso. Você tem outros princípios, outros valores, porque pelo seu comportamento dá para entender isso, o que você gosta. Né? Então, assim, é lamentável. A torcida do Corinthians não merecia esse tipo de tratamento. E as pessoas que te acolheram também. Essa mesma diretoria do Flamengo é a mesma diretoria que trabalhou com o Jorge Jesus quando o Abel estava empregado. Essa mesma diretoria que trabalhou com o Paulo Souza quando ele estava empregado para trazer outro jogador. Treinador. É outro treinador. Então, assim, acho que eles vão se dar bem nesse sentido. Olha, eu vi o Vitor Pereira misturando aí melão com abacaxi. Porque, assim, a passagem dele pelo Corinthians, e ele falou muito bem, e até me chamou a atenção em determinado momento, que eu fiquei até um pouco com compaixão do Vitor Pereira, porque foi um esforço grande para terminar esse trabalho. Olha, vocês não sabem o que eu passei, um monte de noites sem dormir. Isso daí faz parte. No Flamengo ele vai passar também noites sem dormir. Naturalmente, ele tem um grande time, um grande elenco que pode ganhar tudo mais uma vez, como o Flamengo tem ganhado muita coisa nos últimos anos. Mas tem uma cobrança alta, cobrança proporcional ao investimento, aos jogadores que você tem. Ele vai viver isso no Flamengo. O que se viu foi o Vitor Pereira relatando a passagem dele pelo Corinthians. Agora, essa condução da saída e o motivo que ele alegou para sair, para depois acertar, essa condução continua sem ser explicada. Vitor Pereira ficou muito seduzido, como acho que todo mundo ficaria. Cara, eles não entendem que o contrato do cara acabou, né? E ele inventou essa desculpa para não ficar no Corinthians, simples assim, né, cara? Se o Flamengo aparecesse com a proposta como apareceu, né? Ele tá vendo no Flamengo, ele deixou bem claro, olha, eu tô chegando aqui em um lugar que é o melhor elenco do continente que eu tenho. Muita gente no meu lugar toparia, certamente toparia, não há problema nenhum nisso. O que se discute é a condução da história toda, como foi perguntado para o Vitor Pereira pela repórter. Só um minutinho. Eu tenho fontes. Fontes, elas apareceram. Elas sempre aparecem em alguns assuntos, né? Fontes. Então, vou deixar claro aqui. Fontes de dentro do clube do Corinthians e fontes confiáveis. Jamais o Corinthians pediu para você vir a público e falar. Viu, Vitor Pereira? Jamais. Você sempre ficou com a liberdade para falar o que você sempre quis. Jamais. Jamais. Então, não use o nome do Corinthians e não use o nome de pessoas que estavam lá dentro para você, falar o que você falou. Jamais. Fontes seguras de dentro do Corinthians acabaram de passar. Nós nunca pedimos a ele para se pronunciar e falar o que ele falou. Ele sempre falou o que ele quis. Então, e o assunto familiar, Alex, só veio à tona porque o Vitor Pereira levantou o assunto, dizendo que não aceitaria a proposta do Corinthians, não tinha uma ideia de trabalhar a curto prazo, porque ele vivia um problema familiar com a sogra dele, enfim, com a família dele em Portugal.
Tanto é que ele cita, olha, os meus auxiliares, alguns não vieram comigo para o Flamengo, cada um tem o seu problema. Uns vão resolver a situação, vai levar mais tempo para resolver, outros não vão resolver, outros já resolveram. E essa condução, esse ato aí não está explicado. Até mesmo ele porque explicou a passagem dele pelo Corinthians na visão dele, porque aceitou o Flamengo. Até mesmo porque o pessoal da comissão confiava e acreditava naquilo que ele estava dizendo. Claro, quem falou de assunto pessoal, quem veio com isso foi o Vitor Pereira, não foi a imprensa. Não foi que a imprensa... Não, o Vitor Pereira falou, eu não vou ficar e não vou trabalhar, não é minha ideia trabalhar, porque eu tenho problemas pessoais que eu tenho que resolver. Problemas com a sogra dele, problemas com a família dele. Ele que falou isso. E ele não está se explicando o que houve, se o problema foi resolvido, qual era o problema, qual o tamanho do problema. Agora, o Flamengo é tentador? Claro que é tentador. Muita gente no lugar dele aceitaria. Agora, a condução, para mim, continua sem ser explicada. Para mim, a situação ficou muito clara, para ser bem sincero, no que ele pensou. Eu acho que ele se seduziu pela possibilidade de ser campeão com o Flamengo, que ele não via no Corinthians, e a partir do momento que o Flamengo chegou com essa possibilidade que o Corinthians não lhe oferecia, ele mudou de opinião. Isso está muito claro. Léo. Agora, tendo ficado muito claro, por quê? E aí eu vou pegar com a assessoria de comunicação do Flamengo, que vale a pena ter coletiva assim? Se é para a pergunta que está todo mundo esperando para ouvir a resposta é feita pela própria televisão oficial do clube, porque a repórter da Band, eu já vi gente lá, já tinha avisado que ele não ia mais falar sobre isso. Se você está numa entrevista coletiva, meu amigo, você não vai ser pautado. Aliás, excelente pergunta, né, Léo? No seu nome da profissional. No seu nome dela. O que eu quero dizer com isso? Nada impediria dele dizer, não, vou falar, o Zé falou sobre isso. Não, vou falar. Aconteceu isso, porque ele estava com disposição de assumir o BO dele, vamos dizer assim, olha, realmente falei que queria ficar com a minha família, mas o Flamengo me chamou e eu vim. Né? Para mim, não tinha como o português dele ser mais claro em relação a isso. Sim. Queria ir para casa, mas veio o Flamengo claro. E eu vim. Léo, isso está muito claro para todo mundo. Veja bem, ninguém pode criticar e falar que ele não tem direito, muito pelo contrário. A tentativa de direcionar uma coletiva só com as perguntas confortáveis não é legal, cara. Deixa o cara falar isso. E aí, se ele quiser falar, não, já falei sobre isso, não quero mais responder. Mas não alguém falar isso por ele. Isso não é legal e assim, não é assim que se faz uma relação com os meios de comunicação e com o público. Mas o rubro-negro só quer saber do que ele vai fazer no Flamengo. Ok, eu entendo isso. E vai ter tempo também para falar sobre o que ele vai fazer no Flamengo, claro. Mas eu acho que assim, não é como se conduz, não é uma relação legal. Em tempos de pandemia, isso foi pior, porque as perguntas eram muito selecionadas praticamente só para ser as mais interessantes para o profissional. Mas eu não acho que seja um papel legal, assim, de se tratar uma entrevista coletiva, que acho que é a chance. Depois, cara, não é que vai falar sobre isso todo dia. O trabalho vai seguir, os jogos vão vir. E talvez seria a chance dele tirar a curiosidade da maneira mais direta e não só respondendo uma pergunta que estrategicamente foi feita por uma profissional do clube, né? Engraçado, né? Eu acho que o Vitor Pereira ainda não entendeu o dano que a imagem dele sofreu no país, no Brasil inteiro. Não, no país, você acha? No país, porque não são só os corintianos que estão com raiva dele por ele ter sido traíra, por ele ter dito uma coisa lá atrás e ter mudado no meio do caminho. Ele virou motivo de piada, de chacota. Então, por exemplo, eu já participei de programa aqui, eu falei que eu não sei como jogadores do Flamengo vão olhar para a cara dele e vão confiar nele. Com uma pessoa que chega e fala uma coisa e toma um caminho completamente diferente, que foi o caso dele... ele deveria ter a noção, tô voltando para um lugar, vai causar um rebuliço, vai ter um alvoroço, o que eu vou dizer, o que vão me explicar? E ele não se explicou de forma convincente, né? A coletiva foi frustrante. Porque assim, não só rivais do Flamengo, inclusive flamenguistas, acho que olham para ele hoje com uma desconfiança. A imagem dele, o caráter dele foi colocado em jogo. Então eu acho assim, ele teve um problema de comunicação. Ele deveria ter, logo que assinou, que acertou, ele fazer uma coletiva particular, própria, para explicar isso. E aí sim falar do Corinthians, falar tudo, olha, é o seguinte, tal, papapá. Porque é meio que praxe em coletiva de imprensa, quando alguém é apresentado num clube, não falar do anterior, especialmente se o anterior é um rival. Né? Tem clubes que o cara tem... Você compreende isso. Sim. No caso, todo mundo no país estava ansioso para ouvir o Vitor Pereira sobre esse tema. Então estava na cara que a coletiva de apresentação dele no Flamengo, o tema principal não era o Flamengo, era o Corinthians. E aí é normal que o pessoal de comunicação do Flamengo tente limpar isso aqui. Não, peraí, aqui é Flamengo, é o técnico do Flamengo, agora o técnico do Flamengo, que passou, já passou. Então o Vitor Pereira pecou pra mim... Mas eu não acho normal não, Bubu.
Eu não acho normal a assessoria tentar conduzir as perguntas que ela quer, não. É questão de interesse. Quando você chama a imprensa para lá, a imprensa tem que ter liberdade para trabalhar. Lógico, eu defendo isso também. Mas eu tô falando, assim que funciona nos clubes, todos, né? Se nós trabalharmos um dia no departamento de comunicação do clube, a gente também a gente não vai escancarar o nosso clube. A gente é pago para cuidar da imagem do nosso clube. Então, eu acho que o Flamengo está fazendo o papel dele. O departamento de comunicação da imagem está tentando desvincular, deixa o passado dele corintiano. Quando tiver Corinthians e Palmeiras e Corinthians e Flamengo, ele não vai falar nada? Vai falar. Quando falarem para ele sobre o Corinthians, ele fala assim, não sei. Próxima. Ele não vai falar nada? Próximo? Então, eu acho que quem está pecando é ele. Ele está gerenciando, administrando muito mal a imagem dele aqui. A imagem dele está queimada. Ele é um ótimo profissional, acho que fez um grande trabalho no Corinthians, deve fazer um grande trabalho no Flamengo, porque, como ele mesmo falou, é um time super capacitado, ele tem chance de ganhar títulos importantes. Mas também, eu acho que ele tá no olho do furacão, inclusive para os flamenguistas. Uma dúvida, vamos ver, entendeu? Porque você sabe, um cara que faz uma sacanagem com o outro, um cara que fala mal de você pelas costas ali e tal, tá falando mal de alguém pra você. Você não confia, pô, esse cara quando estiver fora vai falar de mim pelas costas, vai falar mal. Mas, Bubu, se ele ganhar, todo mundo esquece. Se ele ganhar, vai embora. Sei. Esquece. Se ele ganhar, vai embora. Eu acho até que, olhando as redes esquece. sociais, o rubro-negro não tá se preocupando com isso ainda, não. Tá feliz que contrataram um bom técnico, tá esperançoso que ele faça um bom trabalho. Léo, assim, o torcedor do Flamengo, acho que não tem nem que se preocupar com isso. Claro que não. Pra ser bem sincero, o torcedor do Flamengo... Não tem nada a ver com o Flamengo, Não tem nada a ver. O Flamengo em si não tem nada a ver. Foi lá e contratou, o técnico achava que tinha Assim, eu acho que dos técnicos que o mercado oferecia, era talvez o melhor. O Flamengo não tem nada a ver com antes isso. do final, quando acabou o brasileiro, o treinador falou o seguinte, aqui eu não vou ficar. Pronto, o que você olha? Você fala o seguinte, esse treinador está no mercado. Nem precisa conversar com quem tem contrato com ele. Você convence do que ele fala agora? Não, ninguém conversa. Por exemplo, eu cheguei a elogiar muito ele na passagem pelo Corinthians pelo sincericídio dele. Ele era o sincerão. Se o Liverpool me chamar, eu vou. Muito corintiano não gostou dessa declaração. Assim, pô, por mais que ele seja sincero, tá, né? Tem coisas que você numa coletiva, em público, é melhor você não falar, né? Você vai arrumar problema para si mesmo. E eu elogiava, poxa, não só ele, como alguns dos técnicos estrangeiros que estão vindo para o Brasil, tem essa cultura mais europeia de falar a verdade. Se outro vai se incomodar, vai doer em alguém, paciência, eu tô fazendo a verdade. E eu elogiava ele por isso. Só que agora eu não estou vendo verdade nas palavras dele. Eu estou escutando ele, estou ouvindo ele falar, dando volta, gaguejando, não arrumando uma explicação coerente, lógica. Então, Paulo, esse cara, para mim, ele está se perdendo. A imagem dele está ficando cada vez mais arranhada. E isso não vai se resolver, para mim, em uma questão de dias ou uma questão de vitórias e tal. Mas caráter, eu acho que tem uma diferença aí, Bobo. A visão que a gente tem dele talvez seja uma. Se o Flamengo vai bem com ele e ganha com ele, a visão do torcedor do Flamengo vai ser outra. Sim. O torcedor do Flamengo não vai querer saber, mas ele falou que tinha problema familiar, qual era o problema? Isso não interessa mais. Se o time vai bem com ele, o futebol torcedor em relação ao time dele... Eu não quero mal de ninguém, claro, que ele que tem a saúde de todo mundo na família dele e tal. Mas vai que acontece algum problema, alguma outra coisa, e ele vem a falar, a explicar, as pessoas vão falar, ih, rapaz, e agora? Será? Porque aquela coisa, confiança é um negócio muito frágil. Você quebrou... É que nem um cristal. Você vai colar o vaso de cristal depois, agora não tem como. Você perdeu confiança, você perdeu tudo. Então hoje eu vejo muita gente olhando para ele, e eu tô falando não só do mundo do futebol, todo mundo que acompanha, vê assim, poxa, esse cara, né, a conversa dele faz curva, né, ou não, entendeu? Qualquer problema que ele tiver, ou que o time dele tiver, que ele vier a falar, eu não vou ter convicção de que ele está sendo sincero. De que ele é o cara sincero, né, da história, né? Esse é o difícil. Ele falou que todo mundo que pensa diferentemente dele está mentindo. A verdade é que ele... que ele saiu, que ele tinha um problema familiar, e aí ele recebeu uma proposta e ele aceitou porque ele é irrecusável e tal. E quem falar qualquer coisa diferente disso está mentindo. Eu não sei, viu? Eu só acho que ele perdeu a oportunidade de estar ali para falar do Flamengo. Vim aqui, aceitei o desafio. Mas ele falou... Não, de abrir a entrevista falando, gente, estou aqui... Não, tô falando de se tivesse resolvido tudo antes. Estou aqui para falar dos principais, do principal time do Brasil, dos principais títulos que nós vamos disputar, com um elenco maravilhoso. Ele perdeu essa chance de valorizar o contrato, o time que ele contratou. Que o contratou, né, Léo? Assim, era isso, era... de toda a história, de novo, eu acho que ele tem o direito até de mudar de opinião e de dizer o que ele disse, porque as coisas na vida mudam muito depressa, as prioridades num dia podem não ser as de amanhã.
Só que o silêncio imposto na segunda pergunta, que poderia ser talvez a chance de vamos passar a régua aqui, vamos arredondar, deixando bem claro. Então, aconteceu isso, isso e isso. Agora, já quebrei o pedido aqui da assessoria e voltei a falar sobre isso, porque agora considero isso encerrado. Talvez desse uma maneira melhor de finalizar. Esse silêncio, a segunda, que foi a única pergunta sobre isso não feita pelo próprio clube, porque a pergunta sobre a situação do clube anterior foi feita pela Flá TV. E é óbvio que a pergunta feita pelo canal institucional do clube não é feita da mesma maneira que a pergunta feita por um profissional de um veículo de comunicação. Esse é meu único ponto, cara. Se ele mudou de ideia, se ele mudou isso aí, cara. E sinceramente, acho que o Rubro Negro só vai se preocupar com isso se der problema no Flamengo, porque o problema que ele tem contra o clube não é problema do Flamengo. Mas, de fato, assim, acho que hoje perdeu-se a chance de colocar uma pedra mesmo. Deixa ele responder a pergunta. Qual o problema? É o tal de gestão de imagem, né? O cara podia ter cuidado melhor da imagem dele. Assim, não, Alex, porque esse assunto só veio à tona por causa do Vitor Pereira. Sim. É isso que a gente está... Quem falou isso foi o Vitor Pereira. E não foi, deixando claro, não foi a pedido do Corinthians. Tem que deixar claro, porque ele falou, não, a diretoria me pediu. A diretoria não pediu nada. Ele falou porque ele quis, a diretoria não pediu nada. Agora, se ele, como eu falei aqui, primeiro, a diretoria do Flamengo não tem problema nenhum. Não. Diretoria do Flamengo, tem os treinadores que têm potencial para dirigir o nosso time. Beleza, vamos lá. Você topa, a gente tem uma proposta para você. Eu topo. O torcedor do Flamengo também não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Somente aquilo que ele fez. A forma como ele conduziu essa saída. É aquela coisa que o Jean gosta bastante de hoje, que está entrando aqui, adentrando ao estúdio. Chama-se gratidão, né? A gratidão... Verdade, ele fala bastante sobre isso. Ele gosta bastante. Mesmo. Inclusive, se vocês quiserem... Gratidão. Gratidão a Jean Oddi. A gratidão... Precisa ser exercitada todo dia. A gratidão é uma das virtudes, uma das poucas virtudes que são... elas são engrandecidas de acordo com aquilo que você faz, com os seus gestos, com o seu reconhecimento, com aquilo que vem do seu coração, né? Porque a gratidão falsa você percebe logo. E eu acho que faltou um pouquinho de gratidão ao Vitor Pereira nesse sentido e reconhecer aquilo que foi feito por ele, aquilo que proporcionaram a ele. Se ele dormiu, se ele não dormiu, ele também não vai dormir no Flamengo, ele também vai ter os mesmos problemas. Imagina quarto e domingo, quarto e domingo jogando. Mas assim, tem coisa que é melhor a gente não falar. Vamos embora. Não, você tem que falar, Zé. Não. Você tem que falar. Deixa pra amanhã. Dá uma de Vitor Pereira aí, Zé. Não, porque assim... Deixa ele pensar. Não, porque eu acho que ele, assim, eu não estou desmerecendo o Flamengo, que para mim é um grande clube, é o maior do Brasil nesse momento, Flamengo e Palmeiras em termos de estrutura, em termos de títulos, né? O Flamengo tem a maior torcida. Mas assim, eu acho que ele não entendeu o que é ser corintiano. Ele não entendeu o que é ser, o que é torcer para o Corinthians. Eu acho que ele não entendeu o que a torcida do Corinthians fez por ele. Isso sim. Ele não entendeu, porque se ele tivesse entendido, no dia seguinte, após a conversa com a diretoria do Flamengo, ele faria um vídeo, olha, é assim, aconteceu isso. E estou com o Léo, olha, aconteceu, eu mudei de ideia, posso mudar. E acabou ali. E acabou, pronto. Mas ele não entendeu. Ele não entendeu o que a torcida do Corinthians fez por ele e ele não entendeu o que representa o Corinthians ao futebol brasileiro. É triste, é lamentável. Tem o lado bom dos estrangeiros em relação a isso e tem o lado ruim também. Porque eles não têm as mesmas raízes que nós temos aqui e muitas vezes eles não conseguem entender isso. Né? Então, vamos torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho ao Flamengo. Insensível. Se eu pudesse fazer uma análise aqui bem subjetiva, ele acho uma certa dificuldade de... Assim, como não entender o que é o Corinthians... E outras situações. Desculpa, que eu ia falar daquele óleo que se passa no cara, assim. Não. Porque sai do jogo do jogo contra, acho que foi, não sei qual time, nós, Corinthians e tal. E ele vai fazer esse papel. Mas aí faz parte do jogo. Tá aí, galera, a repercussão da imprensa falando da entrevista coletiva de Vitor Pereira. Cara, tudo que o Vitor Pereira falasse, eu tinha certeza que isso aconteceria, né? Que a imprensa, depois da entrevista, iria bater nele, iria criticar o cara. Nada que ele falasse iria resolver, porque eu tinha certeza que a imprensa paulista, principalmente, iria bater no Vitor Pereira, como aconteceu aqui, né? Os caras batendo nele pelo que ele falou. Eles falaram aí que o Vitor Pereira tinha que gravar um vídeo se explicando, né? Por que saiu do Corinthians. Cara... Ele quer ganhar títulos. No Corinthians, ele não viu a perspectiva de ganhar títulos, né? Ele não viu condições de ganhar títulos no Corinthians como ele tem no Flamengo. O Vitor Pereira falou o seguinte,
eu seria maluco de não aceitar a proposta do Flamengo. Aqui eu vejo condições de ganhar títulos. No Corinthians ele não tinha essas condições. Até poderia ganhar um Paulista, alguma coisa, mas, cara, no Flamengo ele tem condições de ganhar coisas grandes, como Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem disputa de Mundial, tem a Recopa, tem a Supercopa, tem a Copa do Brasil novamente. Então, assim, ele tem várias competições que ele pode brigar, pode entrar nas competições, né, com uma certeza. Aqui sim eu posso ganhar títulos, né? Só que ele falou da situação da sogra, que tinha um problema de saúde, e ele usou esse argumento para sair do Corinthians, tá? Ele não teve coragem de falar, estou saindo do Corinthians porque aqui eu não vou conseguir ganhar títulos com esse elenco, com esses jogadores. Daí ele saiu. A partir do momento que ele recebe uma proposta do Flamengo e começa a analisar, fala, cara, aqui sim, aqui é uma seleção, Flamengo eu vou ganhar títulos, então vou aceitar a proposta do Flamengo. Daí na entrevista coletiva foi isso que ele falou, cara, aqui eu seria maluco, né? Eu seria maluco de não aceitar uma proposta dessa do Flamengo, ele falou na coletiva. E tá explicado, galera, é isso. Ele quis sair do Corinthians porque lá ele não tinha possibilidades de ganhar títulos. A sogra dele tem problema assim de saúde. Ele usou esse argumento para sair do Corinthians, né? E muita gente acha que isso é errado. E depois ele mudou de ideia, ele conversou com a família. Ele até fala, né, na entrevista que ele não deve explicação para ninguém, né? Ele tem que se acertar com a família dele. A partir do momento que ele conversa com a família dele, lá no Flamengo, eu vou ter mais condições, mais chances de títulos, e a família achou que sim, que ele poderia ficar no Brasil. Não sei se a família dele vem morar aqui no Brasil também, não sei, né? Basicamente é isso. Vamos aguardar agora os jogos, galera. Se ele começar vencendo no Flamengo, ninguém vai lembrar do que ele fez no Corinthians. Só que tem que vencer, porque a nossa torcida cobra. Isso eu tenho certeza. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Deixa aquele like, se inscreva aqui se você é rubro-negro, faça os seus comentários e ative o sininho.